Tudo bem com vocês, pessoal? Tô arrumando aqui, né? Estão me ouvindo bem? Meu povo não entrou ainda. Damares, Lid. Deixa eu ver aqui. A gente começa. Ui, como diz minha filhada. Olá, Ednei já está aqui. Tá me ouvindo bem, Ednei? Oi, Léo, tudo bem? Esse é um tema bem legal. Sei que tem seus meninos aí, não sei como é que eles estão de educação financeira. O professor Alex está conectando. Cadê o professor Alex? O professor Alex já está entrando, gente. Nosso convidado. Vai ser um bate-papo bem legal hoje. Estou com uma dificuldade aqui, Ednei. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só um pouquinho. Por isso que eu começo um pouquinho antes, para eu poder me organizar. Deixa eu ver aqui. Professor Alex. Cadê o professor Alex? Já convidei. Tudo bem, professor Alex? Recebeu aí o convite? Tá tudo certinho? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, Damares. Olá, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite. Estou esperando o professor Alex entrar. Cláudia, eu não te vejo e não te ouço. Eu vou sair e entrar de novo, né? Tá bom? Com os alunos, quem for professor, com os filhos, né? Quem for pais. Espera, deixa eu ver se tem alguma configuração. Oi, Edilene. Oi, Léo. Ah, agora sim. Olá, professor. Tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo, né? Da nossa última live. Puxa, bastante tempo, hein? Não é? Foi no ano passado, não foi? Na pandemia, naquele pico da pandemia. Foi, isso mesmo. Foi aquele vulco-vulco, aquela loucura que a gente estava, né? Verdade. Quero agradecer você. Eu sei que você teve um dia corrido hoje. Cheio de trabalho, cheio de projeto. Trabalhando tanto na escola quanto na sua empresa. Parabéns. A gente começou ano passado, né? Estou tão feliz de saber como você decolou aí com o seu grupo, tanto na área de gamificação quanto na área de neuro. Parabéns mesmo. Orgulho. Obrigado. E você, como é que tá? Eu estou bem. Depois de passar por algumas experiências para crescimento, né? Como diz um amigo meu, para elevar a alma, evoluir, a gente tem que passar por algumas experiências. Eu fiquei acompanhando com a sua... Eu fiquei acompanhando com a sua fiel escudeira, que atendia lá. Eu enchia a paciência dela todo dia. E hoje, como é que a Cláudia tá? E hoje, como é que ela tá? Damares é minha fiel escudeira. Estou sofrendo já, ela vai ter bebê até agora. Ah, é? Daqui uns dias eu falo, ai meu Deus do céu. Ela é minha fiel escudeira. Lidiane, meu braço direito, esquerdo. Então, assim, eu sou muito abençoada. Minha equipe é top. O Dinei não tem hora para nada. Então, sim, eu sou muito abençoada. A equipe, assim, é muito boa, né? Tanto Afinado. que eu fiquei fora de cena e as coisas aconteceram, as coisas andaram. Então, assim, é muito bom quando você tem uma equipe que não depende de você. Eles tocam, eles fazem, isso é muito legal. Não é fácil, né? Leva um tempo, mas tudo na vida é um processo. Leva um tempo. Isso mesmo. Mas e aí, quero saber um pouco desse seu projeto aí da educação financeira que a gente conversou. A gente se falou semana passada de gamificação. E aí você sempre com uma carta na manga, falando de educação financeira. Opa, isso bem. É normal. Tô bem. Tá ótimo, né? Só foi a câmera. Ok.
Então, o que você está achando desse novo programa aí que o governo estabeleceu, né? Porque antes era optativo. A minha filha não teve educação financeira na escola, o meu neto já teve. No colégio, a gente colocou educação financeira para trabalhar, mas era como um projeto da escola, não era um projeto de exigência. Mas eu acredito que a partir desse treinamento que o MEC vai fazer com alguns professores aí, que serão 500 mil, segundo, né, o ministro disse. O que você acha? Como é que você está trabalhando isso com seus alunos, já que você está sempre à frente do seu tempo? Conta aí pra gente. Olha, assim, eu tô encaixando aqui uma capinha para ver se aumenta o atrito aqui e ele para de escorregar. Fique à vontade aí, não tem problema. Bom, não. Opa, alguém está dizendo que travou aí? Travou? Voltou, será? Deixa eu ver. Cheguei. Travou, Léo? Travou? O melhor professor. Ele é o melhor professor mesmo. Amanda. O Damares travou? Me dê aí um retorno aí se travou, porque para mim tá normal aqui. Não sei se é só para Léo. Léo é lá do norte do Paraná, da minha cidade, Santo Antônio da Platina. Léo, beijão, Léo. A Suelen aí. A Lídia falou que não travou. Ok, então, não. Beleza. Okay. Então, o educador travou, não. corporativo, seja bem-vindo. Nossa, que honra. Nossa, professor, a gente está com gente de peso aqui. Will, que ótimo. Não travou, não. Vamos lá. Então, a reforma do ensino médio, nós até falamos na nossa primeira live sobre, né, assim, levantamos algumas hipóteses e falamos da importância dessa reforma, né? Até porque a grade é praticamente a que, quando eu estudei, quando eu fiz o meu ensino médio, e de lá para cá o mundo mudou muito, as demandas do mundo mudaram muito, né? Ontem eu dei uma palestra lá, falei, né, com os pais de uma escola, e uma das coisas que eu falei é que a escola, definia a escola, né, era os pais e a escola, né? E eu defini o que acontece na escola, para mim, né, da seguinte maneira: uma estrutura do século XIX com professores do século XX ensinando a alunos do século XXI. Exatamente. Então, assim, né, eu ainda fui meio enfático e falei que isso hoje é a receita do fracasso, a receita perfeita do fracasso, porque a forma com que as aulas, o que se pensa ali é conduzido é para formar pessoas com habilidades para trabalhar nas fábricas que já não existem mais, fábricas de até meados do século XX, até antes de meados do século XX. Então, assim, tem outras habilidades que são necessárias e a gente acaba não as trabalhando na escola por conta de ainda manter essa estrutura rígida. Bem, aí vem a reforma do ensino médio, que se for conversar com cada um dos professores, cada um vai propor uma reforma diferente. Então, o caminho não é achar a reforma certa. O caminho é dar um primeiro passo e fazer mexer em algo. E nessa mexida, eu gostei da questão de... eu sou uma minoria dentro da minha área, que é a área de exatas, né? Mas eu gostei da parte de diminuir um pouco a formação geral de base e dar uma formação, um itinerário formativo. Nesse itinerário formativo, aqui no estado do Espírito Santo, compondo ele, a gente tem projeto de vida, é uma disciplina chamada projeto de vida, estudos orientados, que é uma disciplina que vai orientar o aluno a como estudar e tal, tá? As disciplinas eletivas, que são para mim o coringa, né? Quem ou conhece o termo, ou quem joga baralho, sabe o que significa um coringa, né? Então, coringa é uma carta que você joga em qualquer momento, né? Ela serve em qualquer momento. Então, se eu percebi que a turma está com interesse em alguma coisa, se eu percebi que era interessante fazer tal coisa, mas o programa não me deixa, eu tenho um coringa, eu tenho a eletiva e nós vamos fazer isso. E tem o aprofundamento, que é por área, né? Então, o que eu fiz? Falei, Luísa, beleza, querida? Aí, o que eu fiz? Desde o ano passado, eu estou dando eletiva e sempre converso com a turma. O que vocês querem estudar? O que vocês gostariam de estudar? E a gente vai desenvolvendo. Esse trimestre, a gente está falando, então, sobre educação financeira. Então, a gente encontrou, dentro dessa liberdade,
que é dada nessa parte do currículo, né? Uma maneira de trabalhar algo que os alunos julgaram ser útil para eles. Uma coisa que eles falaram, não, a gente, né? Claro que eles talvez pensaram assim, a educação financeira é um tema bom, legal, mas quando você vai estudar uma coisa, você não sabe a dimensão daquilo. Então, quando a gente começou a estudar aqui, eles começaram a ficar ainda mais, né, impressionados com o arcabouço que existe, né, com as probabilidades, as possibilidades, as oportunidades, né, e tem sido muito bom. Que legal. Vocês já iniciaram esse ano ou não? Porque quando que vocês voltaram do acesso remoto? Quando que a sua escola voltou? Você lembra? Nossa escola começou já esse ano fazendo rodízio. Então, tinha um grupo em casa e um grupo na sala. Depois, na semana seguinte, revezava. Na outra semana, revezava. Aí, depois, acho que lá para julho, próximo do recesso, depois do recesso, a gente começou a fazer o revezamento por dia. Um dia o grupo 1, um dia o grupo 2, um dia o grupo 1, um dia o grupo 2, e aí foi fazendo assim. E há pouco tempo agora, acho que um mês ou pouco mais de um mês, a gente começou a fazer os dois grupos juntos, então acabou o rodízio, né? Mas a gente já começou o ano com rodízio com um grupo presencial sempre. E aí a gente começou a dar primeiro e segundo trimestre eletivo. Eu estava com uma outra turma de eletiva e era outro assunto. Aí quando chegou nesse terceiro trimestre, agora a gente começou com esse assunto de educação financeira, já praticamente já com os dois grupos vindo juntos no terceiro trimestre. Mas isso foi definido na proposta pedagógica ou foi definido por você? Você que pegou esse coringa e definiu isso com os alunos, com eles que optaram? Definir com os alunos. Com os alunos. Então, só as tuas turmas que estão vendo educação financeira. Isso. Uma turma, aí o que eu fiz? Tem uma turma que está vendo educação financeira, que é a turma que eu estou dando eletiva para ela. Tem até algumas pessoas aí, né? Amanda, Suelen e tal, que estão aí, aqui com a gente. Então, a gente está vendo com essa turma. Aí, a XP Investimentos, corretora, né, de investimentos, e a Chat Class, elas estão fazendo o torneio de educação financeira a nível nacional. Então, eu inscrevi as outras turmas, os que queriam participar, no torneio de educação financeira, porque o robozinho da Chat Class manda para eles no WhatsApp alguns conteúdos de educação financeira e faz algumas perguntas a respeito. E aí eles também têm acesso a esse conteúdo de alguma maneira, entendeu? Bacana. E os pais? Você já teve alguma devolutiva dos pais? Você teve ou não? Já tive algumas coisas, alguns depoimentos que a gente começa desde que a gente começou a fazer, a gente entrou num módulo, numa parte, que é a parte de renda extra. Então, alguns pais começaram a participar, começaram a falar com os filhos, nossa, eu vou ajudar também e tal, né, para poder participar desse momento que o filho está querendo fazer uma renda extra, alguma coisa. Legal. E que idade que tem seus alunos? São alunos da primeira série do ensino médio, então eles têm 15, 16 anos. 15, 16 anos. E qual que você tá vendo? Qual que foi o seu maior desafio até agora com eles? Foi conteúdo? Foi crença? Foi... Como é que era? O que você observou? O que você... tipo, qual foi o ponto de partida da maioria dos seus alunos? Tipo, eles tinham uma consciência financeira ou tinha uma crença que era quase que em casa, eu falo assim que tem família que os filhos acham que as coisas entram por osmose, né? Então o mercado vem por osmose, a mensalidade do colégio é paga por um extraterrestre, que não tem uma, né? Que fala na família em despesas, em receitas, que é quase que um tabu isso em algumas famílias, né? Então, eu cresci numa família que a gente não tinha... Eu tinha uma crença muito limitante e eu achava assim que a gente era muito escasso. E minha mãe era professora, numa época que professora ganhava super bem, eles tinham um salário alto, né? Imagina. E a gente tinha uma crença muito, tipo assim, de escassez. E a gente não era escasso. Eu fico vendo hoje, com o passar do tempo, a gente nós nunca fomos escasso. Nem eu, nem a minha família, de forma alguma. Só que a gente tinha um comportamento e
Dava a impressão que o tempo todo ia faltar, e não era isso, entende? Não era isso. Não era isso, entende? Então, assim, quando eu cresci, eu tive uma dificuldade para lidar com isso, sabe? Então, eu falo assim, que às vezes os alunos vêm com uma crença muito forte, né, da família, ou não acreditam em nada, nunca ninguém falou nisso, nunca ninguém discutiu sobre educação, sobre finanças em casa. Como é que foi a sua experiência aí da sua primeira turma? Então, a primeira conversa que a gente teve, a primeira aula, foi um bate-papo. Sentei, eles chegaram assim um pouco para frente, sentaram alguns até no chão, fizeram uma roda assim, e a gente começou a conversar sobre isso. E eu falei assim, gente, olha só, precisamos falar sobre dinheiro. Aí eu fiz algumas perguntas, né? Perguntei, por exemplo, se eles achavam que era possível eles se tornarem ricos, né? Eles serem ricos. E aí alguns falaram que sim, a maioria falou que não. Aí eu falei assim, quem gostaria de ser rico? Aí muita gente falou, eu não gostaria não, e tal. Pessoa mó ruim e tal, né? Aí eu peguei e falei assim, vocês acham que o dinheiro é ruim? Eu falei assim, não, apego ao dinheiro é ruim. Então, se a pessoa tiver muito dinheiro, é ruim. Querer sempre ganhar mais dinheiro e tal, isso é ruim e tal, né? E eu fui fazendo perguntas assim para poder investigar, para fazer avaliar o que eles pensavam a respeito disso. Quase, né? Uma anamnese, praticamente isso, né? Uma anamnese do mindset financeiro deles, né? E aí eu perguntei, por exemplo, assim, para uma pessoa ser rica, para você, o que é uma pessoa rica? Então eles começaram a dizer, então as respostas variaram entre uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês até uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês, que seria uma pessoa rica. Então eu peguei e comecei a perceber a noção, né? Até mesmo a partir da vivência deles e tudo. E falei assim, bom, agora eu sei onde que eu preciso, a partir de onde eu posso começar isso com eles. Então, esse primeiro contato, esse primeiro momento, serviu para eu perceber a percepção tanto de riqueza deles, como a relação deles com o dinheiro. E aí eu falei, né? Falei assim, olha só, a gente escuta muita coisa, eu escutei muita coisa. Tem um colega meu de ensino médio na época, e olha que eu passei dos 40, né? Então, quase chegando lá nos 50, então o ensino médio foi segundo grau lá atrás, né? Aí, o nome dele era até Valdivino, e a gente conversando em frente, lá no interior de Minas, onde eu morava, o Baesse entrou aí agora, Zé Baesse, ele conhece, abração Baesse. A gente conversando em frente à loja, num canteiro central da rua, em frente à loja de um lojista lá, o apelido dele era Valdemar, e eu conversei, eu falo esses nomes porque eu estou vendo bem vívido agora a lembrança, sabe? E a gente é adolescente, e a gente falando um para o outro assim, olha, eu não gostaria de ser rico, não gostaria. Ter um problema de saber se as pessoas estão se aproximando da gente por verdade ou por causa do dinheiro, ficar preocupado, não sei o que e tal. Eu não gostaria de ser rico, não. E aí eu falei isso para eles, né? Falei assim, ó, um dos arrependimentos que eu tenho é de ter tido esse pensamento naquela época. Se eu encontrasse uma máquina do tempo, eu voltaria lá, daria uns 2 tapas em mim mesmo e falaria comigo. E falaria comigo mesmo, ó, para com isso, moleque. Você para com isso. Porque a gente vai criando uma mentalidade a respeito disso. Mas interpretações, inclusive de textos bíblicos, até interpretações literais, então a religião vem trazendo também para nós essa humildade no sentido de pobreza, porque Deus gosta dos humildes. Se humilde é traduzido como pobreza, então Deus gosta dos pobres mais do que dos ricos. Logo, eu quero ser pobre, eu não quero ser rico. Até porque a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu quero ir para o reino dos céus? Quero. Então, eu quero ser rico. Então, essa mentalidade, né, essas interpretações, elas vêm moldando um pensamento nosso, e esse pensamento, ele dita o nosso comportamento. A gente tem dificuldade de ser reconhecido quando você faz uma coisa que profissionalmente pode te dar um destaque, porque eu não quero aparecer.
Eu não posso aparecer, eu tenho que ser humilde e tal. Então, isso molda o nosso comportamento e a gente começa a... Se você fizer conta, por exemplo, do troco, você é mão de vaca, você é avarento. Se você for sair para algum lugar e não olhar a conta para ver quanto que dá, para dividir certinho e tal, você está estragando o momento. Então, a gente aprende uma série de coisas que vão acaba nos mantendo gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, sem você perceber. É um modo de vida. Você vai gastando dinheiro e nunca acumula, nunca junta dinheiro. Mas você fala, não, eu estou vivendo o momento. Então, assim, eu fui averiguando isso com eles, a mentalidade, para a gente pegar a partir daí, né, e começar a desenvolver. Que interessante. E isso, no nosso meio, por exemplo, as pessoas me chamam muito de capitalista. Eu falo, mas eu moro num sistema capitalista. E eu sempre quis produzir, gerar emprego, isso muito cedo, empreender. E depois, com o tempo, eu descobri que quem gosta de empreender, não importa se você já tem retorno desse empreendimento ou não, você já é uma pessoa rica. Porque você quer gerar riqueza, você quer gerar emprego, você quer ajudar, dar sua contribuição. Diferente de uma pessoa que, se ela está no momento estável dela financeiramente, ela não está nem aí. Eu estou com meu salário de 5, de 15, de 30, de 50 mil, eu não quero fazer mais nada que isso. E está tudo certo também. Eu li um texto esses dias do Bill Gates falando sobre o que era ser rico e o que era ser pobre. E ele falou exatamente isso, da questão do empreender. Porque o empreendedor, mesmo que ele perca tudo, ele recomeça e ele consegue ganhar novamente, porque ele já tem um espírito rico, né? E por muito tempo eu escutava assim, Cláudia, você é metida. Então, querer uma vida melhor, querer uma vida mais confortável, ir num bom restaurante, e seria assim, quase uma coisa assim, que não era aceita, sabe? Assim, eu já escutei várias vezes, você é muito metida. E não é metida. É você querer, se tem, e se você pode ter acesso, por que não? Eu sempre usei uma máxima assim, se alguém conquistou aquilo, por que eu não posso? Ser um ser, né? Se alguém chegou lá... Quando eu cheguei a Brasília, quase 20 anos atrás, eu fui fazer o mestrado na UNB, escola pública. Uma pessoa falou assim, você tem padrinho? Que estava na fila para fazer a inscrição do mestrado. Eu falei, olha, acabei de chegar do Sul, eu não conheço ninguém aqui, mas tem que ter um padrinho. Eu falei, bom, se tem que ter um padrinho, meu padrinho então é Deus, porque eu sou do Sul, não conheço ninguém aqui. Ela falou, você não vai conseguir. Eu falei para ela, bom, eu não te conheço e você não pode, eu não te dou essa autorização para você dizer que eu não vou conseguir. E eu consegui, na primeira seleção do mestrado, eu entrei, isso foi em 2005, eu entrei. E todo mundo, como é que você entrou? Eu falei, como eu entrei pela porta da frente, como qualquer outra pessoa. Então, para mim, eu nunca tive um não, eu sempre fui muito ousada. Meu pai diz que eu sou teimosa, eu falo que não é teimosa, é eu ir atrás daquilo que eu quero, sem passar por cima de ninguém. E se eu quero, se alguém conseguiu, eu também consigo. Assim, sem tipo, você é arrogante. Não é arrogante. Eu sei que se eu estudar, se eu fizer, se eu planejar, eu consigo. Então, nas palestras eu costumo falar, você quer ter um helicóptero? Só depende de você. Vê quanto custa, vê como é que você faz para multiplicar o dinheiro todo mês que você... E vai multiplicando. Então, e nesse ano da pandemia, eu fiz um curso de trade. Eu não sei se eu te comentei o ano passado que a gente conversou. E assim, foi muito legal. Eu fui crescendo nessa questão da bolsa, do trade. E eu tô amando isso. Que eu aprendi a multiplicar dinheiro. Então, eu que não sou da exata como você... Não sou da língua portuguesa, sou da interpretação, de língua, sou de regulação, menos, mas eu sempre fui empreendedora. Então, desde muito pequena, a gente já empreendia. Eu, minha irmã, com a minha avó sempre teve comércio, enfim, meus tios. Então, a gente sempre foi de empreender, né? E de querer ir além, de multiplicar, de ter funcionários para gerar receita, para gerar renda. Então, eu acho que isso é muito legal, essa questão de você ter... E às vezes, como você disse, você querer ser rico, você querer ter um carro importado, você querer fazer uma viagem internacional, era quase assim um pecado, né? Então, se você quer demais para sua condição de professor, eu falo que tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei na minha vida foi sendo professora, ora coordenadora, ora diretora, mas assim, como professora. E às vezes as pessoas acham assim que é tão distante. Mas eu sempre tive, assim, se alguém pode conseguir, eu também consigo. Eu sempre falava isso para os meus alunos, falo ainda, né? E como é que... Eu tenho esse mesmo pensamento.
Você tem? Tipo, lembra quando a gente conversou no passado? Você falou, ai, Cláudia, eu tô afim. Eu falei, mas você tá esperando o quê? Você tá esperando o quê? Né? Vamos gerar, vamos ajudar. Porque primeiro você ajuda. O dinheiro, eu falo que é consequência de ações. Porque assim, eu falo que os pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, se você tem um pensamento de ajudar, um pensamento de mudar vidas, de contribuir, como você faz desde sempre, né? E, consequentemente, você vai atingir o que você quer. As coisas vão, o universo, Deus, quem quer chamar o que seja. Se você quer, você consegue. As coisas acontecem. Não é? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa disciplina você trabalhou com a primeira turma no primeiro semestre e essa segunda turma agora. Não tem nada a ver uma turma com a outra, é isso? Na primeira turma que eu trabalhei, o primeiro e o segundo trimestre, foi uma outra turma e foi uma outra proposta, a mesma disciplina, porém outra proposta. Eu fui conversando com a turma, naquele momento foi interessante para a turma fazer, eles disseram, a gente construiu e fez. Quando mudou agora, a escola mudou, vamos trocar os professores de eletiva, vamos. Aí eu vim para essa turma, e perguntei, olha, vocês querem o quê? Aí eles falaram, vamos conversar e tal. Aí chegaram nessa conclusão dessa disciplina, de formatar essa disciplina com esse assunto, né? Uhum. E essa contribuição que a XP tá te dando aí, como é que é? Conta aqui pra gente, essa questão que eu já fiquei bem Porque é o seguinte, a XP e a Chat Class estão promovendo um torneio de educação financeira. Que é tipo uma Olimpíada, tem a OBMAT, Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física e tal, e a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Aí depois o nome mudou para Torneio Brasileiro de Educação Financeira, mas a ideia é a mesma. Então, o professor entra, cria uma turma ou mais turmas, manda o link para os alunos entram nessa turma que ele criou, como se fosse um Google Sala de Aula. Só que, ao entrar, ele recebe o contato de um robozinho, um robô que é da Chat Class. Então não é um grupo de WhatsApp, é um contato de uma pessoa, só que é um robô. Aí esse robô ele manda um conteúdo para ele assiste o vídeo, ou ele lê, ou ele vê o PowerPoint que o robozinho manda, e em seguida ele manda algumas perguntas e vai ranqueando as respostas dele. Acertou, vai ranqueando, tanto por cento de acerto, tanto por cento disso, e no final rola prêmio para os 15 primeiros classificados e tal. É uma Olimpíadazinha mesmo. Mas ainda não tem essa questão da multiplicação, da operação, ainda nada, tipo de bolsa mesmo, de trade. Não. Não. Não, isso aí eu vou trabalhar com eles. A disciplina, eu estruturei ela da seguinte maneira. A primeira parte, como fazer dinheiro, e a segunda parte, como investir o dinheiro. Então, eu apresentei para eles, aqui vai ficar espelhado, não vou nem mostrar o livro não, mas eu apresentei para eles a chamada, como se fosse um fluxo de caixa, onde vai entrar ali a demonstração financeira, colocando assim 3 situações, 3 indivíduos, 3 tipos, 3 grupos de pessoas. Os que gastam mais do que recebem, sim, os que gastam o mesmo tanto que recebem, e os que gastam menos do que recebem. Sim. E nós discutimos qual o estilo de vida desses 3 grupos de pessoas, né? E aí alguns foram falando, a gente lá em casa, a gente se enquadra nesse que gasta mais do que recebe, mas é porque nós somos em 3, nós somos em 4, aí a minha mãe trabalha e ganha X, mas a nossa despesa é tanto, a minha mãe trabalha e ganha 2.700, 2.800, mas a nossa despesa é 4.000. E foi no momento que eu estava falando, explicando o conceito de bola de neve, quando a gente fala das dívidas e se refere a elas como uma bola de neve. Aí alguns alunos falaram, mas espera, se vocês ganham 2.700 e gastam 4, como é que vocês pagam a diferença? Aí ela disse assim, cartão de crédito. E no próximo mês, junta o do mês passado com o desse mês, aí a menina mesmo, a pessoa falou isso, falou para mim, professor, isso que é bola de neve, né? Eu falei, exatamente. Aí depois que eles discutiram bastante isso daí, né, eles falaram assim, viraram para mim como se tivesse combinado, e falaram, tá, e como é que a gente resolve isso? Dessa bola de neve. Eu falei assim, tá, seguinte, já estava acabando a aula, eu falei assim, próxima sexta-feira, nós vamos ver como que resolve isso. Mas eu quero que vocês me tragam uma coisa. Falou o quê? Uma receita de um brigadeiro
com os valores das coisas que estão na receita, dos ingredientes. Tá bom? Ele falou, beleza. Então, na aula seguinte, recapitulei o que a gente já tinha falado, e eles, tá. E como que a gente sai disso? Duas coisas. Primeiro, a gente tem que fazer o dinheiro sobrar. Porque na segunda parte nós vamos falar de investimento. Você só investe quando você tem, você não investe enquanto está devendo. Então você tem que resolver a sua vida para poder investir. Beleza. Como é que investe? Primeiro, gasta menos. Então você tem que planilhar os seus gastos, escrever, olhar e ver se naquele momento faz sentido ter aqueles gastos ali ou não. Por exemplo, eu estou comendo um hambúrguer artesanal de R$30, mais um refrigerante, está dando aí 35, R$40. Toda semana eu como. Será que eu preciso comer esse hambúrguer mesmo? De R$35, R$40 e tal? Será que se eu quiser mesmo comer um hambúrguer, eu não posso ir na pracinha do podrão e comer um de R$10? Ou será que eu não posso até mesmo não comer esse hambúrguer toda semana ou tal? Então você vai ver o que você está gastando para ver onde é que dá para enxugar. Beleza? Eles, beleza. Anotando lá. Eu falei, bom, mas às vezes não é suficiente. Normalmente não ajuda, mas não resolve. Então eu tenho que, além de, aqui está o que eu gasto, aqui está o que eu ganho. Então eu preciso diminuir aqui o que eu estou gastando. Mas ainda não resolve. Então eu preciso aumentar o que eu estou ganhando. Aí eles, tá. E como é que a gente aumenta? A gente pede aumento ao patrão? Eu falei, pode ser, mas é muito provável que você não vá conseguir esse aumento. Você vai chegar por que razões para pedir aumento? Fala, patrão, eu preciso de aumento. Por quê? Porque eu tenho dívidas. Aí ele vai dizer para você, bem-vindo ao clube, eu também tenho. Então, falei assim, a gente não pode ter um pensamento de que eu preciso ganhar mais porque eu preciso. Você, para uma empresa, você é valor, você gera valor. Então, se eu quero pedir um aumento, eu tenho que estar gerando mais valor. Tem que estar gerando valor a mais. Aí eu sento para conversar com o meu patrão e falo, hoje minhas atribuições são essas, essas e essas. Eu estou produzindo isso, isso e isso, mostro os números que eu estou gerando de valor e falo, por isso eu acho que eu posso ganhar mais. Então, se você não tem isso, só porque você devo na praça, isso não é motivo, porque não é uma questão de companheirismo, é uma questão de empresa. Você está gerando valores e você gera despesa também para o seu patrão. Se você está gerando bem mais valores do que despesa, então você pode conversar. Mas não vamos por esse caminho, certo? Certo. Que caminho nós vamos então? Eu falei, renda extra. Não tem outro jeito, você precisa ganhar dinheiro e você, às vezes, começa com o lance da renda extra como um plano B e daqui a pouco você descobre que isso pode se tornar o plano A. Você descobre que ela deixa de ser a renda extra e se torna a renda principal. E aí eu pedi para eles, vocês estão com a receita do brigadeiro? Estamos. Fala para mim aí, eu botei no quadro e tal, valor. Então, só que eles levavam assim, tem que uma lata de leite condensado, quanto custa? A gente olhou aqui, o preço é tanto, beleza. Achocolatado, quanto custa? O pacote com 500 gramas custa tanto, mas vai usar 500 gramas? Eles, não, vai usar 2 colheres. Opa, então vamos fazer a proporção do preço aqui. A gente quer descobrir quanto custa para fazer um brigadeiro de materiais. E uma das receitas, a mais cara, ela saiu a 69 centavos para fazer um brigadeiro. E eu falei, esse brigadeiro desse tamanho, eles vendem a quanto? Aí eles vendem a R$1,50, R$2. Então nós começamos a trabalhar o percentual de lucro para fazer. Então eu dei 3 fontes de renda extra possíveis, né, para eles. Um foi o brigadeiro. Falei, olha, eles falaram, caramba, deu 81 centavos de lucro. Aí eu falei, é muito ou é pouco? Eles, é pouco. Eu falei, então, você gasta 69 centavos para produzir e e ganha de lucro aí 89 centavos. É mais do que 100%. Você dificilmente vai encontrar um investimento desse. Você investe 10 e recebe 20 e poucos. Aí eles falaram, eu falei, como é que a gente faz para esses 81 centavos ficarem mais bonitos? Aí um menino falou assim, vender muitos. Eu falei, bom, quantos que a gente acha que dá para vender numa pracinha à noite? A galera comendo ali o lanche, né? Ele tá aqui, ele tá até aqui, até comigo. Exato, escalar. Aí eles escalar. Aí o menino falou assim, eu acho que dá para vender uns 100.
assim, numa pracinha, um negócio assim. O que já dá 81 reais, ele falou, né? Ele falou, não, eu vou vender esse negócio. Anotou, vou vender. E foi esse o que eu falei, que ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, sabe o celular que eu estava querendo comprar? Eu falei, sei. Então, não precisa tirar dinheiro não, que eu vou vender brigadeiro e vou comprar ele. Legal. Aí a mãe falou assim, a mãe virou e falou assim, nossa, legal, eu te ajudo a fazer. Eu te ajudo a fazer os brigadeiros e tal, né? Que legal. Beleza. Super A legal. outra... E aí hoje, adivinha, hoje eles levaram, eles fizeram, a turma resolveu um grupo fazer o brigadeiro para fazer uma confraternização, juntar dinheiro para fazer uma confraternização no final. Então eles fizeram o brigadeiro e já levaram hoje para vender. Venderam todos. Venderam, levaram 50 brigadeiros e venderam todos. E eles já estão botando a mão na massa e já estão fazendo já. Entendeu? Que legal. Eu fiz faculdade no Paraná, na faculdade estadual. Era numa cidadezinha vizinha da minha cidade. E assim, eu vendia tudo, professor. Eu vendia doce, eu vendia salgado. Eu já pegava de outra empresa para só repassar, entende? Então eu ganhava. Sim. Aí eu vendia lingerie, eu vendia natura, eu vendia tudo. Eu só entrava para aula depois que eu vendia tudo que eu levava. Então, assim, eu vendia roupa, então, assim, todo mundo já me conhecia na faculdade como a vendedora de tudo. E se você não tinha nada, não, Cláudia, eu não quero nada. Não, então eu compro um chiclete, compro uma bala. Eu falo assim, ninguém pode sair de perto de mim sem comprar pelo menos uma balinha, entende? Então, assim, na faculdade, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhava, mesmo trabalhando com língua portuguesa, eu ficava incentivando os alunos da faculdade a criar uma renda. Porque só a renda deles de CLT, de um salário, não pagava as despesas da faculdade, livro e mais as despesas da casa. Então, assim, tinha que ter uma outra renda. Então, sempre eu tento estimular as pessoas a criar uma renda. Inclusive, eu falo assim, eu tenho que criar renda que você ganha, inclusive, quando você está dormindo. Então, assim, tanto na bolsa, que eu aprendi isso nesse último ano e pouco, que eu estou amando isso aí, quanto venda de curso, venda de infoprodutos. É o pai rico, o pai pobre. Foi aí que eu aprendi tudo isso para falar. E aqui, independência financeira do Kiyosaki, mesma pegada. Mesma pegada. E quando eu experimentei isso, quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, que eu tinha que ter uma renda que eu ganhasse quando eu estava dormindo, entende? Além da minha renda. Por quê? Porque eu queria construir, eu queria fazer, enfim, eu queria crescer. Então, foi fantástica essa experiência e eu tento passar. Na semana do dia 20, no dia 13 de novembro, a gente vou dar uma palestra para umas mulheres aqui no entorno onde eu tinha faculdade, que a gente chamou Recanto das Emas. E assim, o índice de desemprego entre as mulheres está altíssimo. E são mulheres separadas, que o pai não dá pensão, sabe? Então, assim, elas são sozinhas, elas estão se virando com 300 reais de um bônus que ela recebe, uma ajuda do governo. Quer dizer, que eles não estão se virando, né? Eles estão sobrevivendo. Então, por mais que a gente tenta, eu falei assim, não, vamos tentar agora gerar receita, ensinar como empreender com pouco. E é o que a gente vai fazer. A gente vai levar um pessoal para fazer oficina, eu vou trabalhar empreendedorismo. Um menino do Marco Ednei, que está aqui na live, vai ensinar como fazer campanha, como utilizar para fazer uma boa divulgação, com pouco dinheiro também. Quais são os aplicativos que você pode utilizar, 0800, para que elas possam gerar algum tipo de aumentar a renda delas, entende? E a gente vai trabalhar com 40 mulheres para ver se que tem que gerar receita. Tem. Eu fico triste com quem fala assim, eu não estou conseguindo fazer nada, Cláudia. Eu não consigo gerar receita. Meu coração dói. Olha. Dói. Porque eu falo assim, como é que você tem competência, você tem capacidade? Até no nosso meio. A gente está formatando um curso que a gente vai ensinar como que o professor ele pode criar receitas, rendas, fora a atividade principal dele. Legal. Como eu disse, de repente, a tua atividade principal vai ser secundária. Por quê? Quando você descobre as suas competências e que você pode ganhar dinheiro com isso, que é quase um crime falar, né? Eu estou ganhando dinheiro com palestra, eu estou ganhando dinheiro com consultoria, eu estou ganhando dinheiro ensinando a fazer curso. A pessoa, né? Tipo assim, qual que é o problema? Você tá ganhando dinheiro com suas competências e ajudando outras pessoas. Qual que é o problema nisso? Não tem problema nisso. Entende? Então é muita crença também do professor, a crença dos nossos colegas que precisam. Eu tenho tantos professores que trabalharam comigo, que trabalham ainda, que são infinitamente competentes, mas assim, tem vergonha, tem medo de errar.
Eu falo, tem que superar isso, porque você tem muita coisa para ensinar para os outros professores. E às vezes um óbvio que você falou aqui agora pode contribuir, cair uma ficha, né? Mudar o mindset da pessoa. Sim. E ela vê assim, pô, se o outro consegue, eu também consigo. Portanto, o Alex quanto a Cláudia estão falando, então eu também consigo, porque eles são professores, professor de matemática, de física e eu de português. Quer dizer, nós estamos aqui, empreendemos, né? Você ainda está dando aula, ainda, né? Ainda, porque eu acredito que para o ano que vem isso já será passado. Você vai ficar só com a sua empresa, só empreendendo, só ajudando os professores, ajudando os pais. Eu acho que você vai contribuir muito mais, né? Você vai atingir mais pessoas, né, que estão precisando disso. Então, assim, eu gosto de falar de empreendedorismo, eu gosto de empreender e eu gosto de ajudar as pessoas a empreender. Porque você começa com uma renda extra e, de repente, aquela sua renda extra é a principal. Então, assim, mas tem que ter um pouquinho de ousadia, não é? O Robert Kiyosaki, ele fala que no Pai Rico, né? Que quem não leu, não sei quem está aqui com a gente, quem não leu, mas ele era um jovem, um adolescente, um menino, uma criança que tinha um amigo e começaram a aprender sobre riqueza. Então o pai dele tinha dinheiro, assim, ganhava bem, era um funcionário público, e o pai do outro era um amigo dele, era um comerciante. Só que o tempo foi passando, o pai que era comerciante foi enriquecendo e o pai que ganhava bem, ele ganhava mais do que o que era comerciante num dado momento, e aí o que era comerciante começou a aumentar a sua receita e ele manteve aqui. Então esse é o pai rico, né, que ele considera como pai. Então o Kiyosaki, ele fala que o pai rico dizia que uma das habilidades que são assim extremamente necessárias é vendas. Ele fala assim, ó, todo mundo precisava saber vender. Exatamente. E eu sempre tive uma crença que eu não sabia vender. Antes de eu mexer antes de eu me tornar professor, eu já tinha uma profissão, eu era mecânico de automóveis. E gostava muito de trabalhar com aquilo, né? Então, chegava o cliente e tal, eu conversava, vendia o serviço, vendia o produto, fazia o serviço e tal, e conversava, mas na minha cabeça eu não sabia ser vendedor. Aquilo era uma coisa separada de vendas. Quando eu era criança, lá em Minas Gerais, lá em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, nossa casa era uma cidadezinha muito pequena, então tinha um mercado municipal onde a prefeitura mandava um carro, um caminhão para buscar o pessoal da zona rural para fazer feira, para trazer e vender seus produtos lá, né? E você podia chegar e vender e tal. E eu comprava, basicamente, revistinha em quadrinhos. Eu tinha um monte de revistinha em quadrinhos, eu sempre gostei, gosto ainda, né? E eu queria dinheiro para comprar. E eu comecei com 12, 13 anos, achar que eu não deveria pedir dinheiro ao meu pai para poder comprar aquilo. E aí eu olhei lá para casa, tinha um pé de abacate, e o abacate não era redondinho, não. Ele era redondinho, tinha um pescoço, igual uma abóbora. Assim, ele era grande. Então tinha muita gente falando, nossa, que abacate bacana, maneiro, diferente e tal. E eu pensei, vou vender esse negócio. Eu tinha uns 12, 13 anos. Então eu subia no pé de abacate durante a semana, pegava os abacates, colocava para amadurecer na despensa. Sexta-feira à noite, eu lavava o carrinho de mão, botava um plástico assim e colocava os abacates, pegava um papelão, escrevia o preço do abacate e levava sábado de madrugadinha assim para feira, arrumava um lugarzinho lá, ficava lá com o meu abacatezinho e eu ficava olhando e o pessoal do lado com farinha, por não sei o quê, e o pessoal não comprava meu abacate, mas comprava os produtos do lado. Eu ficava olhando, por quê, gente? A única coisa diferente que eu via é que eles gritavam, olha a farinha, olha o milho. E eu ficava calado, pensando assim, pô, o pessoal tá vendo, tá me vendo aqui. Não, e aí eu falei, é por isso? Aí eu comecei a gritar, olha o abacate grande, o abacate lá de casa. E começava a gritar assim e tal. E aí o pessoal começou a comprar. E eu pensava, nossa, que povo bobo, não tá vendo que tem abacate aqui, eu tenho que gritar ainda. Aí eles passavam, compravam. A primeira vez eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim, olha, muito bom, ó, ela nem sabia, eu peguei, vendi e tal. Ela, nossa, muito bom, bacana a iniciativa e tal, mas nós vamos fazer um negócio. A mão de obra é sua, mas o pé de abacate é meu. Então a gente vai fazer o seguinte, metade do dinheiro que você vender é seu e metade do dinheiro é meu, porque nós temos uma sociedade, o pé. Aí eu pensei assim, ô mãe, eu subo lá, eu quase caio, eu pego o abacate, eu coloco para amadurecer, eu limpo o carrinho, eu carrego até a feira, eu trago para cá.
eu vou te dar a metade. Ela falou assim, na verdade, o pé de abacate é meu, o carrinho é meu, a lata é minha, você é meu. Aí eu falei, não, tá, metade tá, Tá certo, metade tá bom. Aí o que eu fazia quando eu vendia? Eu pegava, dividia o dinheiro lá mesmo, contava o dinheiro, dividia metade, colocava metade no bolso, metade no outro. De lá eu já ia para a banca de revista de Seu Simplício, gastava a minha metade comprando as revistinhas e subia e entregava à minha mãe. Uhum. Aí, hoje eu fico conversando com os meninos lá nisso aí e fico pensando, eu não tive alguém para me ensinar como que eu gastava aquele dinheiro. Dizer assim, você quer comprar essas revistas? Eu gastava tudo. E hoje eu trabalho isso com eles. Por exemplo, na última aula, nós falamos assim, beleza, vocês já viram as 3 fontes de renda extra? Alguns falaram, eu prefiro a da internet, eu prefiro a água, eu prefiro o brigadeiro. Começaram a fazer? Já. Eu falei, beleza, mas antes vamos ver o seguinte, para que você quer? Só responder 3 perguntas. Para que você quer o dinheiro? Uhum. Quanto é? E para quando é? Aí eu falei, vocês vão escrever isso. Aí alguns escreveram. Teve uma menina mesmo, ela nunca vi ela participando mesmo de uma aula. E aí ela tem a cabeça baixa, lá na última carteira, na última fila encostada assim. E ela falou assim, professor, eu terminei. Aí eu falei, ó, ela tá fazendo? Aí eu peguei e fui lá. Aí eu falei, terminou? Terminei. Posso ver? Ela pode. Aí tá lá assim, para quê? Ela tirar minha carteira de habilitação. Aí falou, quanto? Eu falei assim, hoje, R$2.000. Aí eu falei, quando? Aí ela, 2023, que é quando ela vai ter. 18. Eu falei, ok, vamos ver quanto que você precisa por mês disso daí. E aí, aí eles começaram a dividir por mês. Eu falei, beleza, como é que a gente faz para atingir dentro que nós falamos essa renda? E aí eles começaram a trazer outras, né, outras ideias. Uma outra falou assim, eu quero viajar para Brasília. Eu tenho casa onde ficar lá. Então, eu já olhei a passagem, ela falou, eu quero ir no carnaval. Mas se eu comprar a passagem agora, ela custa R$300. Só que se eu deixar para comprar lá no carnaval, vai aumentar. E eu não tenho como gerar os R$300 agora. Eu falei com ela assim, olha só, tem empresas que elas pegam projetos e investem nele porque elas vão ter um lucro. Então, você pode fazer uma coisa dessa com sua família. E se você chegar para os seus... E se você fizer o plano de conseguir os R$300, mais o dinheiro que você vai gastar lá, que ela falou assim, uns R$800 dá para mim, porque eu tenho onde ficar, eu não vou gastar com hospedagem e tal. A minha família é de lá, inclusive, então a gente tem onde ficar. Eu falei, beleza, então, e se você fizer um plano, vou vender tanto por mês, vender isso, e fizer um plano bonitinho, e chegar para sua família e disser assim, olha só, eu preciso de R$300 para garantir a passagem hoje, mas eu tenho aqui um plano de negócio que vocês podem ver que eu vou conseguir esses R$300 dentro de um mês, dentro de dois meses no máximo, olha só aqui. Isso. Então, Legal. Eu gostaria de propor com vocês que vocês comprassem a passagem para mim e dentro desse plano de negócio, eu vou pagando vocês em cada vez, cada marco desse aqui, eu te dou esse valor aqui assim. E aí eu termino de te pagar tal dia, tal mês, daí em diante eu vou juntar o dinheiro para eu poder gastar lá. Eu falei, conversa com eles, eu tenho certeza que eles vão investir em você e tal. Aí ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Que aí eu garanto o preço baixo da passagem agora e eu vou desenvolvendo o meu projeto para poder pagar. Isso daí. Então, assim, eles estão desenvolvendo essa... competência que vai gerando vários insights e várias conexões, eles vão escutando o outro, escutando o seu conselho e vão criando as possibilidades deles dentro daquilo que eles desejam. Isso é fantástico. Você falou aí do abacate, a minha irmã, não sei se ela está aqui ainda, ela saiu, a gente era pequena. Então, assim, a gente não precisava passar por tanta escassez, porque minha mãe tinha um bom salário e meu pai também. Só que, assim, a crença, né, era muito limitante. Então, a gente tentava fazer de tudo. Então, assim, a gente pegava limão e a gente lavava, colocava no saquinho e ia vender na avenida. A gente pegava jabuticaba, abacate também. Aí teve uma época, minha irmã novinha, acho que ela tinha o quê? Uns 12, eu tinha uns 9 para 10 anos. Ela assumiu a gestão de uma empresa da minha tia de papelão. Escuta só, a minha irmã, ela organizava, recebia o papelão do pessoal da rua que catava, os catadores, pesava e embalava. E eu era auxiliar dela, porque tudo que ela fazia, que ganhava dinheiro, eu queria estar junto, porque eu queria ganhar dinheiro também. Então, assim, show. Então, eu tinha, assim, tinha 12, 10 anos. Se ela tinha 12, eu tinha uns 10. Então, assim, a gente fazia de tudo. E minha avó falava assim, trabalhar não mata ninguém. Feio é roubar.
roubar é feio, mas trabalhar... Então, meu tio, a gente passava as férias na casa do meu tio, que tinha padaria. Naquela época que padaria, você ia entregar o pão nas fazendas, 6 horas da manhã, Sim. a gente ia para fazer um dinheirinho, entendeu? Nas férias. Pra gente era o máximo ir para trabalhar na padaria do meu tio. Então, assim, e a gente foi, tanto que eu com a minha irmã, né, a gente se formou, tudo, também empreende, ela também é empreendedora, mesmo aposentada. Então, a gente nunca parou. A gente sempre queria gerar dinheiro, gerar para comprar alguma coisa. Só que ninguém... Para o meu avô, a gente tinha que construir, fazer casa de aluguel. Então, eu só fui mudar a minha crença em relação a isso, investir em outras coisas, em abrir uma empresa, depois de algum tempo. Depois que eu mudei a minha crença, porque eu achava que só tinha que comprar, ser CLT ou ser concursada, e você ter casa de aluguel. Era só aluguel. Era a única forma. Era a única forma, não tinha outra forma. Depois que eu mudei, né? Hoje eu falo em bolsa de valores, eu nem comento isso lá, mas tem gente aqui que já sabe agora. Porque, assim, para eles é muito distante, né? Imagina se eu falar para meu avô que eu estou investindo em bolsa, ele vai, como é que é? Você vai perder seu dinheiro? E essa questão? Aí vai lembrar lá da década de 29, quando teve aquela crise da bolsa de Nova York. Meu avô tem 92 anos, lúcido. Então assim, a gente nem comenta muito. Mas, assim, é super legal. E quando que eu comecei? Isso através da leitura. Através do primeiro livro que eu li, assim, primeiro foi de empreendedorismo, que eu achava, nossa, que legal, eu já faço isso. E depois, quando eu li O Pai Rico e o Pai Pobre, eu falei, não, eu quero isso. Eu quero alguma coisa que eu ganhe dinheiro quando eu estiver dormindo. Então, assim, fui pesquisando e pensando e conectando, e enfim, perdi a vergonha, né, que a gente já não tinha muito, vamos colocar a cara aí, vamos empreender. Que não é, mas você precisa já ter alguém. Isso que você está fazendo com os alunos, se eu tivesse ido isso lá quando eu tinha 10, 12, aliás, nossa, 12. Eu também. Não é? A gente já era empreendedor, a gente já vendia abacate, vendia limão, imagina. Só que aí, Cláudia, a gente, no meu caso, eu fui seduzido pela pseudo-segurança e estabilidade da CLT. Porque todo mundo, o que a gente ouvia, né? O que a gente ouvia era, meu filho, ó, você precisa arrumar um emprego, trabalhar, era assim, né? Encontrar uma boa firma, fichar nessa firma, que era o linguajar que usava, né? Encontra uma firma, ficha nessa firma, fica lá até aposentar, compra uma casinha para você, um carrinho. Tá bom demais. Se tiver o suficiente, tá bom. Não precisa ter ambição. Não precisa ter ambição, não precisa querer ser metido, porque filho do fulano é metido. Não queira ser metido. Exato. Né? Então, exatamente. Assim, uma outra... Mas esses dias eu estava ouvindo uma live, o cara falou assim, nós somos... Por exemplo, a minha mãe, a filha, né, o meu avô, ele é da Segunda Guerra. Então, assim, eles são pro meu avô, todo mundo tem que ser funcionário público. Tanto que a minha mãe os filhos dele, só tem um tio meu que não é funcionário público, é 2. Então, assim, é estabilidade só. Não podia empreender. E ter casa de aluguel. Só. Não podia, imagina, fazer qualquer outra coisa além disso. Entende? Mas é uma outra... E hoje a gente vê que não tem estabilidade. Você dorme... Você amanhece empregado e dorme desempregado, porque a empresa fecha, o governo destitui seus cargos. Hoje ele está, né? Esse momento que a gente está vivendo, pandemia, pós-pandemia, que a gente está meio assim, né? Não tem estabilidade, não tem. Você tem que, pelo contrário, você tem que ter outras fontes de renda e não depender só de uma renda. A verdade é essa. Então, né? isso mesmo. Então, mas aí, por exemplo, vamos supor, nessa ideia, né? A Cláudia é empreendedora. O Alex, não, o Alex gosta de segurança. Mas o Alex resolve empreender. Aí, as pessoas falam e convencem o Alex do seguinte, Alex, é muito perigoso o mercado do jeito que está hoje, é perigoso você empreender. Você precisa ter uma segurança. Procura um emprego fixo. Aí o Alex, que quer um emprego fixo, ele vai lá e vai trabalhar para a Cláudia, que é empreendedora. Se está ruim para mim, porque se eu quiser empreender, vai estar ruim para você também que vai empreendendo. E eu estou trabalhando para você. Então tá ruim para mim do mesmo jeito. Do mesmo jeito, entende? E você porque não está no controle. Sim, não tô, e pior, porque eu não estou no controle. Então, assim, a gente faz o quê? O Carlos perguntou aí, ele falou, eu sou funcionário público, como é que eu posso empreender? Eu percebi esses dias que, mesmo na sala de aula, eu sou um vendedor. Porque eu acho que o professor, ele tem o professor que é vendedor e o professor que não é vendedor.
Eu comparo assim, um frentista de posto de gasolina, ele não é vendedor. A pessoa vai lá para comprar a gasolina, ele atende a pessoa e coloca a quantidade. Eu falo assim, por exemplo, me coloca R$100 de combustível. Olha só, você já viu o preço do combustível? Cara, R$100, não vai dar, bota mais. Não, ele não fala isso, ele bota os R$100, ele não te vendeu, ele te atendeu, né? Aí, tanto que tem vários locais, aqui no Brasil, acho que é um dos poucos locais, poucos países do naipe do Brasil que ainda tem alguém para poder te atender. Você chega lá e é um alto atendimento, você coloca e tal, né? Coloca. Exatamente. Então agora tem professor que ele vai ser assim também. Ele chega e fala, eu tenho que dar esse conteúdo hoje. Então, na mentalidade dele, os alunos já estão ali, eles são obrigados a quererem. Ou eles querendo ou não, ele vai passar o conteúdo. Não tem que ser bom, só tem que prestar atenção. Beleza. E tem o professor, exatamente. E tem o professor, que é como eu penso, que os alunos estão ali à força, e estando ali à força no sentido de eles são obrigados, estão na idade escolar, os pais vão ter problema com a justiça se eles não forem para lá, então eles têm que estar ali. Ou seja, eles não necessariamente eles estão querendo estar ali, eles estão ali porque precisa estar. Então, cada vez que eu entro na sala de aula, eu acho que eu tenho que convencer os alunos. Exatamente. Eu tenho que oferecer algo que eles falem, putz, eu quero. Eu tenho que vender para eles. Eu tenho que me vender e vender o meu produto, que é a minha aula. Então eu chego, eu faço uma aproximação, eu chego como se fosse com um cliente que você chega, cumprimenta, conversa, brinca e faz ali você namora o cliente ali, faz um cortejo ali, faz uma corte, para depois você entrar na venda em si. Então, eu entro, né, e com essa perspectiva, com esse pensamento. E a galera, como é que tá? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, isso que tem. E isso e aquilo, e a gente vai envolvendo, daqui a pouco a gente está, com o produto, a aula, conteúdo, eles comprando. Então, esses dias eu pensei, falei, caramba, eu sou um vendedor. Eu vendo todos os dias, porque eu encaro a aula desse jeito. Eu encaro a aula como todo dia eu chego com um produto para poder oferecer. Eles estão todos ali. Eles vão ver a exposição do meu produto, mas não necessariamente eles vão comprar o meu produto. Eu preciso fazê-los comprar o meu produto. Eu enxergo dessa maneira a aula. Então eu pensei, puxa, não é difícil, então, eu vender alguma coisa para outras pessoas. Então, o que eu estou fazendo? Alex, o que eu estou fazendo? Eu tenho o meu curso de gamificação e nesse curso eu ensino, eu mostro como fazer uma gamificação que pode se desdobrar em várias outras, basta mudar o tema, o ambiente dela. Eu ensino como fazer um jogo de aprendizagem que pode se desdobrar em vários outros, basta mudar também o tema dele e tal. E ensino como fazer um outro jogo de aprendizagem, que é um jogo da memória. Então, tem 3 coisas. E agora, eu estou pegando jogos que eu já fiz e tornando eles editáveis e estou colocando no curso. Então, vai ter uns 5, 6 jogos prontos que a pessoa vai dizer assim, eu sei como fazer, mas eu queria um para usar amanhã e eu não vou ter tempo. Ela vai baixar, que já tá, vou incluir eles no curso, com um pouco de como utilizar, ele baixa, só coloca as questões dele, tira as minhas, coloca as dele e joga, que é o que eu pretendo fazer, um relançamento desse curso. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu quero fazer isso alcançar o maior público possível. Então eu comecei a fazer um curso de marketing digital. Caraca. Eu estou fazendo o curso... Eu estou fazendo o curso Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas, que é assim, top em relação a, desde construir, desde fazer tráfego pago, de trabalhar com o Instagram, com o YouTube, de fazer o seu curso, de fazer copy, de tudo. Eu estou construindo meu site também, é o Inovar Prof e tal, já está com alguns artigos lá, já está funcionando. Para quê? Para eu pegar isso e jogar esse negócio. E eu falei, não, eu vou fazer isso, decidi, já está pronto, tem prazo, eu quero virar esse ano. Você vai vender o seu abacate para o século XXI. Exatamente, é isso. É isso. Não é? É isso. Na verdade, é isso. E assim, perfeito. Nossa, que legal! E esse curso vai lançar quanto, esse novo modelo desse curso, essa segunda versão desse curso? Eu coloquei um prazo para novembro.
Só que eu quero fazer de tudo para cumprir esse prazo, porque na neuroeducação, a empresa, a faculdade, ela solicitou um curso de neuroeducação EAD por conta da demanda. O pessoal está pedindo muito. Então, a gente está com o desafio de desenhar esse curso. Então, amanhã, quinta-feira, nós vamos ter uma reunião e não apenas fazer o desenho do curso, eu vou dar 2 disciplinas, então é escrever e tal, é quase um artigo para cada disciplina, um material, né, e tal. Então isso vai tomar um pouco. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou organizando agora as agendas para eu continuar com o prazo de lançamento em novembro agora, do meu curso. Que legal. Aí eu fazer uma série de lives no YouTube, eu vou dar um dos cursos, eu fiz um dos jogos. Eu fiz um dos jogos que eu vou entregar no lançamento. Eu vou fazer uma coisa em torno dele, que é o seguinte: o nome é Copa Rio Minas. E essa Copa Rio Minas, ele começa o jogo, abre o game e tem lá 5 times. Tem 6 times, na verdade. 4 times do Rio, 2 times de Minas. O escudo, tudo certinho. Quando ele clica e escolhe um time, ele é direcionado para uma área do campo de futebol que tem as questões para ele. Então, ele escolheu o Botafogo. Então, o Botafogo joga primeiro contra o Vasco. Então, se ele responde certo, é gol do Botafogo. Se ele responde errado, é gol do Vasco. Aí ele vai para a próxima e tal. E aí ele sai alternando. É uma maneira deles fazerem exercício. Um exercício que o professor já mandaria no Word, já mandaria no formulário, já mandaria no PDF. Mas é uma maneira interativa de ele fazer o exercício, que ele não vê o tempo passar. E aí ele fala, putz, ganhei, perdi dessa vez, vou fazer de novo, eu quero ganhar. Então aquelas que eu errei, eu vou acertar agora. Isso mantém ele, como diz o Mihaly, Csikszentmihalyi, né? Que é no estado de flow, né? Você vai fazendo a atividade e entra no flow. Exato. Então, assim, esse jogo eu vou dar no lançamento, fazer um evento em torno dele, explicando, falando, tarará, mostrando como é que é. E falar, você pode baixar esse jogo agora, grátis para você e tal. Você só tira as minhas questões, você seleciona, pega a sua questão e joga lá e pronto, está resolvido. Ah, mas eu não entendo de física, não tem problema. Na edição que você vai baixar, está lá assim, nas alternativas, uma está escrito certo. É ali que você vai botar a sua resposta certa. Ótimo! Entendeu? Você já pensou em tudo. E isso é legal, você falando isso, que quando a gente se conheceu no ano passado, você lembra que você, não sei se a gente vai fazer, ser todo tímido. E eu fico feliz de saber que você inovou com o pessoal da Neuro, né? Que a gente começou falando de Neuro, depois você foi para gamificação, que você já fazia com seus alunos, quer dizer, você já era a sua prática pedagógica. E nesse curso que a gente vai trabalhar agora, é isso. O professor, ele já sabe, ele já tem o produto dele, ele só tem que desenhar, como você colocou aí, escrever, né, formatar esse material que ele vai utilizar, porque ele já sabe, ele já faz, ele não vai criar alguma coisa que ele não conhece, ele não vai ter que estudar para isso, ele já sabe, que é o que você fez. Né? Lembra quando você falou da gamificação, que você já fazia com os seus alunos, que já era uma coisa prazerosa para você. E esses dias eu conversando com um ex-professor meu de inglês, que ele hoje é procurador. E ele falando que o trabalho dele ele não se sente feliz, ele não se sente útil. Olha que legal. E eu falei para ele, por que você não formata um curso de inglês? Que você sempre fez. Eu aprendi inglês com ele, minha filha estudou com ele, minha mãe estudou com ele, meu irmão estudou com ele. Falei, por que você não faz um curso de inglês? E ele é funcionário público, inclusive. Eu falei assim, nada te impede de você ser um empreendedor, você sendo funcionário público. E aí ele falou, eu vou pensar. Mas assim, pensa, escreve, desenha e começa pequeno, ninguém começa grande. Você pode nascer grande nos seus ideias, no seu planejamento, mas você vai implantando como um processo natural. O Whey Prof, aquele professor Flávio, que a gente fez algumas lives juntas, ele falou, Cláudia, quando que eu largo o meu concurso? Eu quero largar, não estou dando conta. Eu falei, você leva as duas coisas juntos. Quando a sua empresa estiver pagando as suas contas, aí sim você sai e fica só, já que está te trazendo algum tipo de tristeza, de angústia. Tudo que gera angústia, uma hora seu organismo vai estourar, vai gerar uma doença física e emocional, porque nós somos
o que nós pensamos e sentimos. Consequentemente, vai ter uma explosão de sentimentos negativos dentro da gente, angústia, de obrigação. Isso não é legal. Então, eu falei, começa a empreender agora e vai analisando como é que você vai se desenvolvendo e vai se dedicando à sua empresa e ao seu trabalho. Depois você vai deixando, que é o que aconteceu comigo. Eu não saí de vez da CLT para empreender, da faculdade que eu trabalhava, do concurso que eu tinha lá no Paraná. Não fiz nada disso. Foi aos poucos. Então, você constrói. É um processo, né? Que é o que está acontecendo comigo. Que é isso que você falou assim, nós temos estabilidade? Não, mas você tem um planejamento. Você está no controle. Você está no controle da sua empresa. Você está no controle. Então, a sua empresa é o seu resultado. Então, se você se dedicar um pouco mais, você vai ter excelentes resultados. Se você faz o que você gosta, não tem como não dar certo. Não tem como. Mas assim, olha, o professor, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que olha, já são 9h10, a gente nem vai passar, como sempre. Como sempre, nós dois, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que passou fora do professor. Obrigada, gente, por ter ficado aqui. Muita gente entrou e saiu, agradeceu, né? Por Naná, inclusive. Deixa eu ver aqui, professor. Deixa eu ver. Parabéns, professor Alex. Aí você tem muitos fãs seus aqui, muitos alunos seus, professores, amigos. Vamos lá, para duas coisas que eu gostaria de terminar para a gente. Você já falou do seu curso, do seu lançamento, você compartilha comigo o seu lançamento para a gente divulgar com os nossos professores. A gente tem hoje aí, nós treinamos mais de 5.000 professores com metodologias ativas, com a trilha de aprendizagem. Puxa, que legal. É bem legal mesmo. E a gente está aí com outros lançamentos. Então, assim, a gente está à sua disposição, quiser compartilhar comigo, para passar para os meus professores, que a gente já tem no nosso banco, está no TROR. Será uma satisfação te ajudar. Mais uma vez, estou aqui, conte comigo, tá? E assim, o que você... E esse projeto seu de empreender? Você está aí, nós estamos aí menos de 1 mês e meio, né? Para o final do ano, né? Com essa experiência que você teve aqui agora, de você falar que seus alunos já estão empreendendo em sala de aula para fazer uma confraternização para o final do ano para eles. Fora esse menino que falou que vai comprar o celular, qual que é uma outra experiência aí que você queira terminar contando aqui pra gente, que fala assim, pô, Cláudia, já valeu a pena a minha disciplina desse semestre, esse menino do celular, essa turma querendo aí fazer brigadeiro para vender, para poder fazer uma confraternização. E qual um outro caso, porque os pais que estão aqui vendo, os professores ouvindo, que são alunos de 13, 15 anos, que eles podem sim, é só a gente estimular. Né? É só a gente estimular, não é que o outro não tem capacidade e competência, a gente precisa de um estímulo. Como você não teve o apoio lá atrás do abacate, eu não tive o meu apoio do meu limão, mas eu tive da minha irmã, né? Que colocou como auxiliar dela na empresa dos catadores lá de lixo, então, de papelão, de garrafa PET. Então, assim, o que você dá e deixa aí de experiência legal desses alunos teus aí, fora esses 2 casos que você contou? Você fala, não, gente, é possível, é só estimular, é só dar, estimular mesmo, né, em termos de ouvir o outro, de fazer uma anamnese, como você disse aí, que dá trabalho, não dá, professor? Dá trabalho. Sim, mas, assim, conta aí pra gente do caso que você acha assim, esse que já valeu a pena por esse... Não, nessa turma, por exemplo, nessa turma que eu estou fazendo, primeiro o seguinte, cada turma tem um professor que dá um tipo de eletiva, né? Às vezes, tomara que o pessoal da escola nem esteja aqui, brincadeira. Às vezes, o que acontece? Alunos de outra turma, eles vão para lá escondido, né? E eu não vejo eles lá também, porque eles querem, né, saber disso daí. Então, isso, para mim, é um indicativo de sucesso. Quando eu pedi para poder fazer o porquê, para quê, na verdade, né, o quanto e tal, alguns colocou para comprar tênis, outro colocou para poder... A outra colocou para tirar a carteira. Então, são metas que eu falei para eles nesse dia sobre metas. Né? Juntar dinheiro sem ter uma meta, você vai gastar. Você, não, né? Você precisa ter um objetivo. Nem que você fale assim, eu preciso juntar, mas eu preciso contar X até tal tempo para fazer tal coisa.
Então, eles começaram a ter essa dimensão, escreveram e começaram já a produzir. Então, hoje, as meninas já levaram um brigadeiro para essa festinha, a outra já está conversando, vem conversar com os pais a respeito da questão de investir lá, né, para dar o dinheiro para ela ir pagando eles. E tem uns dois, tem uma menina que ela falou, olha, eu faço meu estágio e eu ganho R$ 500. E eu gasto 400. R$ 100 eu deixo guardado. Aí eu falei, Aí o outro menino falou assim, eu também não consigo gastar tudo que eu compro, que eu ganho, porque eu tô até com um pouquinho de dinheiro lá e eu não sei o que faço com ele. Eu falei, então, a segunda parte da eletiva é nós falarmos sobre investimentos. Nessa parte eu vou falar com os pais deles, incentivar, né? Se vocês quiserem fazer isso, eu dou a minha contrapartida, que é orientar aqui, que é abrir uma conta em um banco digital que permite que menores, assim, com a anuência dos pais, abram, e nós já temos bancos digitais que permitem isso, e escolher bancos que têm ou uma plataforma de investimento, ou, a partir desses bancos, fazer uma conta numa plataforma de investimento que você preferir, que eu vou ensinar para eles a como comprar, por exemplo, títulos do Tesouro, quando que vale a pena, o que é investimento a longo prazo, o que é renda fixa, o que é renda variável e tal. E eles já trouxeram esses termos, falaram, nós vamos estudar o que é isso, o que é aquilo. Eu falei, vamos, sério, é de bolsa? Eu falei assim, é. Aí eles ficaram poliçados, caramba, eu falei assim, nós vamos ver que tipo de investimento que tem em bolsa, como que a gente faz para investir, como que a gente faz para saber quanto que a gente vai ganhar, que tipo de investimento que a gente não sabe quanto que a gente vai ganhar, como que a gente compra as ações, o que são ações, o que é isso. Aí eles ficaram assim, muito, puxa vida, já ficaram tudo assim, né? Então eu estou planejando agora, depois que a gente falou sobre como ganhar um dinheiro com uma renda extra, ok, agora eu sei então como é que ganha dinheiro, beleza. Agora, o que eu faço com o dinheiro que ganha? Essa é a segunda parte da eletiva. E eles estão bem empolgados para isso. Então, isso também me anima muito, porque na cabeça deles, bolsa de valores, investimento é uma coisa para rico. Né? Então, assim, né? Aquilo já é rico. Falou, Alex, mas investimento, a pessoa que investe não é porque ela é rica, não. Aí eu falei, não, é o contrário. A pessoa que é rica é porque ela investe. Ela começou a investir quando era pobre. Ela começou a investir quando era pobre. Olha, eu vou te dar uma Obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos. Pode investir, pode empreender, mesmo sendo um funcionário público. O BTG tem a Profit, então é interessante, tem várias rendas variáveis ali fora, né? O dólar, o índice, as ações. Sim. Bem legal mesmo, sabe assim? Então tem a plataforma que é gratuita também, então acho que vale a pena você trabalhar. E a que menos cai o tempo todo. Então, como a gente a que menos tem essa que está sendo mais idônea no mercado. Então, fica a dica. Sim, eu vou apresentar para eles o Day Trade, mas assim, eu não faço trade. Eu não sou trader, eu não faço trade. Eu vou apresentar para eles, mostrar e tal. O que eu faço mais é o swing trade e o buy hold, né? Então, na verdade, eu tenho uma estratégia de investimento em fundos imobiliários. Claro que não é só em fundos. Mas eu quero ter ali uns 80% da minha carteira em fundos imobiliários que pagam dividendos assim, regularmente e que passam meus critérios de empresa para comprar. Então, eu quero mostrar essas coisas para eles. Olha, você pode ganhar dinheiro de mais de uma maneira. Você pode ter ativos que vão te dar dinheiro pela valorização do próprio ativo e pelo lucro deles. Então, que são os dividendos, juros sobre capital próprio, e aí eu vou mostrando isso para eles e tal, e eles já estão bem animados com isso já. E eles perguntaram, mas dá para comprar com pouco dinheiro? Eu falei, meu filho, se eu compro ações por R$2, desde 2 até mais barato e até mais caro. Aí eles, meu Deus, achei que tinha que ter R$1.000 e tantos para comprar isso. Eu falei, não, você vai montar uma estrutura dentro do que você tem hoje, senão você não começa e tal. O meu neto então, eu já estou preparando já isso para eles. O meu neto tem 11 anos, ele fala pra mim, que dia que eu vou começar a jogar esse joguinho seu aí? Eu quero jogar esse joguinho seu aí, você ganha dinheiro. Joguinho. Eu falo assim, calma, vamos esperar você fazer 13 anos, aí eu vou te ensinar a jogar esse joguinho, que pra ele é joguinho. E ele falou pro pai dele, o pai também opera, ele falou pro pai dele, minha avó também joga esse jogo. E ela ganha dinheiro com esse jogo. Então assim, quer dizer, já tá essa crença, e ele quer mesmo, ele quer aprender.
Então vai ser super legal essa fase, imagina, com 13 anos. E tem um amigo meu que foi meu professor, que ele é meu mentor, e a filha dele tem 16 anos, a menina ela já tem um faturamento altíssimo, que ele que foi o mentor dela e ensinou. Então, assim, isso é muito legal, é muito legal. Então, eu quero, assim, cumprimentar você mais uma vez por esse trabalho maravilhoso seu, por você estar aqui, você está sempre disposto, né? Falei, vamos falar, vamos. A gente foi falar de game, de palestra que você vai ministrar, que a gente vai ministrar junto, né? Se Deus quiser, aí até o final do ano. E, gente, quem quiser palestra, treinamento do professor Alex, só seguir, chamar ele no direct. E eu também, pode contar comigo, estou aí à disposição, no que puder ajudar. E até a próxima, quero agradecer mesmo. Sucesso, mais sucesso para você. Na nossa última vez até hoje, você cresceu muito. Estou super feliz por isso e orgulhosa também. E, pessoal, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu na pandemia e a gente ficou... A gente precisa resolver isso. Temos que resolver isso. Eu estou para ir aí, assim que eu for para a tua cidade, eu te aviso, que tem alguns clientes aí para visitar, é que eu não tive tempo de ir ainda, mas eu vou. E você também, viu, Brasília? Você tá aqui, chegando aí. Portas abertas aqui. Tá chegando aí, eu já te procuro. Agradecer a você pelo convite, a todos que né, acompanharam conosco aí. A Valdênia entrou agora aí, abraço, beijão, Valdênia, saudade. A Alice, Nariz de Setinha, entrou aí, Liliane. Então, vários colegas que passaram por aí, que vieram. E a gente precisa realmente falar disso. Na escola, falar em casa, desenvolver estratégias, expor, tornar mais comum termos, né, como IPCA, termos como Selic, que são coisas que a gente via no Jornal Nacional e não tinha noção do que era. Exatamente. A gente via falando, a Selic bateu tanto, a inflação está não sei o que tanto, e não sei o que, e a gente ficava pensando, eu ficava pensando, que negócio é esse, gente, desses termos aí? Então, a gente trazer isso não só como termos difíceis, mas traduzir isso, e mais do que investir, mais do que fazer renda extra, ele entender a conjuntura, porque mais uma geração ignorando isso, vai ser mais uma geração de pessoas com dívidas, mais uma geração de endividados. A gente precisa resolver logo esse negócio. A gente precisa já criar uma geração de pessoas que tenham uma consciência financeira, que tenham uma inteligência financeira, que permita que elas não sejam endividadas. Pessoas que têm controle das suas finanças. Porque, quer queira, quer não, a situação financeira influencia em muita coisa. E esse negócio de ter que ser pobre para poder ser humilde, não existe nada disso. Tem gente que é pobre e arrogante ao extremo, tem gente que é rico demais e é humilde pra caramba. A gente tem que desvincular a humildade de riqueza. A gente vê uma pessoa na rua toda mal vestida, toda pobre, e fala, nossa, tadinho, como ele é humilde. Não sei se ele é humilde, eu não conheço ele. Eu sei que ele é pobre, eu sei que ele não tem dinheiro, mas humildade eu não posso garantir. Então a gente tem que desvincular essas coisas, né? Isso que você disse agora, da questão do endividamento, hoje, 86% da população do Brasil está endividada. 86%. Li hoje isto. Hoje. Falei, não é possível. Então, assim, ou no supercheque, ou no cartão de crédito, ou, enfim, endividada. Então, isso é muito sério. Então, como é que essas pessoas vão sair disso? Sem você gerar uma renda extra, sem você pensar, sentar. Eu sento com as minhas planilhas, eu mapeio o que eu vou fazer. Assim, dá trabalho pra caramba, mas você tem que fazer isso. Senão, você não consegue se organizar financeiramente. Não. Senão a gente fica igual aquele, fala no livro, né? O Kiyosaki fala no livro, né? Aquela rodinha do hamster, né? Você acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, trabalha, volta e nunca sobra dinheiro no final do mês. Nunca sobra dinheiro para nada. E você está sempre angustiado e você sempre achando que é pobre mesmo, vai morrer pobre e não tem, sendo que é uma gestão. Do mesmo jeito, eu falo assim, que esse cidadão, além do desenvolvimento dessas competências socioemocionais, da gestão emocional, ele tem que ter gestão financeira. Porque senão ele não vai dar conta de sobreviver nesse novo tempo nosso, não vai dar conta. Não tem condição. Não vai. Ou ele muda as pessoas falam, ai, Cláudia, você fica falando em mindset, de crença. É isso, de propósito. Sim, se você não viver seu propósito, fazer o que você gosta, você não vai conseguir atingir
os objetivos que você estabelece. Você está infeliz, como é que uma pessoa infeliz vai atingir o que ele quer? Não tem como. Então, assim, dá para unir sim, mas tem que ter gestão, tem que ter planejamento, dá trabalho. Você desanima, você fala, não vou conseguir, depois você volta, não, vou conseguir sim. Então, eu falo que só vence quem não desiste. Quem não desiste. Você tem que ser persistente. Não é sorte, é persistência, é reprogramação de rota. Você vai. Me dá certo. Dá certo. Só que tem que ser. É isso aí. E tem que ser antifrágil, né? Que é um dos conceitos que a gente está usando muito agora, né? O de antifragilidade. Porque já que você vai tomar pancada mesmo, e vai tomar, você vai errar, você vai fazer coisa que você viu, poxa, não devia ter feito isso, não vai dar certo. Só que a cada pancada que você toma, a cada não que você toma, a cada que você toma aí, você se fortalece com isso, porque é uma aprendizagem. Eles atribuem frases, eu não sei se as pessoas disseram essas frases, mas Thomas Edison, eles disseram que ele teria dito, na questão da lâmpada, né, que ele tentou muitas vezes e não conseguiu aprender, e não conseguiu desenvolver a lâmpada. E um repórter teria perguntado para ele, puxa, todas essas vezes que você não conseguiu, você acha que foi perda de tempo? Agora você conseguiu, mas você tentou demais. Será que a relação custo-benefício vale a pena? E ele disse assim, não foi tempo perdido. Eu aprendi 100 maneiras de não se fazer uma lâmpada. E uma maneira de se fazer uma lâmpada. Então, é aprendizagem, né? É aprendizado. Assim, se você não, eu falo, o Pablo falava uma coisa muito certa. Você nunca perde, né? Você sempre aprende. Então, você tem que ver isso. Eu perdi tempo, Não, você aprendeu. Se você não aprendeu, aí sim você perdeu tempo. Então, assim, eu falo que eu tenho que ressignificar muito as coisas. Assim, se eu ressignifico, se eu compreendo mesmo, sou sinestésica, eu preciso compreender. Tá tudo bem. Também. Mas até acontecer isso, eu preciso, aí eu me fecho mesmo, porque não é o outro que vai me ajudar a ressignificar. A questão não é o psicólogo, não é o terapeuta, sem problema em relação a isso. Mas é você que tem que se compreender. A solução das suas compreensões, do seu ressignificado, tá com você. E eu acho que é mais ou menos, você falou assim, do antifrágil. Eu com a Priscila, que é uma professora que trabalhou comigo, inclusive minha amiga, a gente fala assim, sem mimimi, eu não tenho mimimi. Eu acho assim, tem gente que é muito cheia de mimimi, muito frágilzinho. A vida não é pra frágil. Vítima, né? Muito vítima, né? Muito vítima. Minha coach, a Catarine, ela fala assim, Cláudia, tem hora que eu falo que eu não vou dar conta. E eu faço o quê? Eu choro embaixo do chuveiro, terminou o banho, já sequei, tá tudo bem. Vamos lá, Catarine. Vamos, você não tem tempo para isso, não. Acontece, isso aí. Acontece. Então, assim, não vai dar certo? Tem hora que não vai dar certo. Mas você vai fazer o quê? Então, é você ressignificar. Eu fico vendo tantas pessoas mudando, né, totalmente, mas tem tudo a ver. Aumentaram, assim, significativamente o suicídio. Então, por quê? Eu fico imaginando o desespero dessa pessoa olhar para aquela situação que ela está financeira e não ter... E ela, a autoimagem que ela tem de incompetência, coitada. Porque alguém disse para ela que ela não ia conseguir, porque ela era incompetente, porque ela perdeu o emprego. Entende? Na minha cidade, Santo Antônio da Platina, o cara se jogou em frente de um caminhão porque perdeu o emprego. Deixou 3 filhas. Eu falo, gente, como que a pessoa não consegue se analisar, ver a sua competência, que ele não depende daquilo ali, ele vai conseguir ressignificar isso. Mas dá trabalho, entende? Você se olhar, você se compreender, você ressignificar. Não é nos livros que você vai conseguir isso. É você, isso. Entendeu? É você mesmo. Isso então, aí. fala assim, não adianta você querer desabafar na internet, não faça isso, se fecha, vai se compreender, como é que eu faço, o que dá para eu fazer. Elege um coaching, sabe? Todo mundo tem que ter um coach, um mentor para falar, vai meu filho, vai. E às vezes não é a família. Não é a família, às vezes. Não é que está do teu lado. É um outro que consegue enxergar em você aquilo que seus familiares, ou seus amigos, ou até seu cônjuge, diz que você não é capaz, né? Porque às vezes as pessoas falam sem pensar as coisas. Então, empreender é muito você. Quando dá certo, todo mundo fala, ei, parabéns, Alex, tá milionário, trocou de carro, mudou de casa. E quando não dá, falei que não ia dar certo. Falei que não ia dar certo, imagina. Então, assim, eu falo que... Por isso que Exatamente. Hoje eu publiquei para uma menina, uma professora, que ela se preocupa com o que o outro diz. Alex, não é arrogância minha, mas foi uma ferramenta, se é que eu posso chamar de ferramenta. Eu não me preocupo com o que o outro acha de mim. Se eu falo, você tá ótima, obrigada. Nossa, você tá uma porcaria. Não tem problema. Tanto bom quanto mal, não me acrescenta. Não me acrescenta. Então, o que o outro pensa a gente... é só o que o outro pensa
Exato, isso aí. O que o outro pensa a meu respeito é um problema dele. Dele. Pode, ele tem o direito de pensar e tal, beleza, e tudo, né? Então, ok, tudo bem. Anotado. Tipo assim, né? Eu falo assim, hoje... não importa quem conhece comigo e quem sabe que eu fiz no verão passado e me respeita e continua do meu lado. É o que importa, entende? Isso. Então, assim, eu não dou arma pro outro, tipo, eu sou uma pessoa extremamente, assim, mais fechadinha, porque você dá arma pro outro, eu não dou. Eu não reclamo pro outro, eu guardo pra mim e vou tentar ressignificar e buscar solução para o problema, porque ninguém vai resolver o problema da gente, é a gente. Sim. Né? Agora tem um ditado antigo que é muito certo, que é aquele: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas no seguinte sentido, quando você começa a largar essas crenças limitantes, quando você começa a abrir assim, diante de você as possibilidades e ver que, poxa, eu posso, você tem algumas pessoas que você anda com elas, que elas ainda estão naquela crença, e elas começam a te tentar trazer. E aí, quando você conhece outras pessoas, elas estão na mesma vibe que você. E não é uma questão de se achar melhor. Não é questão de, eu me acho melhor do que aqueles ou para aqueles. Não. É uma questão de seguinte: aqueles estão me puxando para trás, aqueles estão me empurrando para frente. É inteligência, é óbvio. Não vou ficar com raiva de ninguém, né? Não vou ficar com raiva de ninguém, mas eu vou, tudo bem, beleza, valeu, mas eu vou me abrir, eu vou conversar mais sobre algumas coisas com esses que estão compartilhando. Então, mesmo professores, a gente tem um grupo de professores que investem. Então, a gente conversa sempre. Deu recreio, a gente junta, vamos trocar ideia. Pô, aquele fundo está pagando tanto de dividendo, mas ele tá com muito fundo de tijolo na carteira, então eu tenho medo. A gente vai trocando ideia, conversando ali na hora do recreio. E aí, quando você percebe, você está ali com seus semelhantes. E você percebe que aquilo te ajuda também. Você começa a respirar aquilo. Essa mudança passa por aí. Entendeu? E é legal esse processo. Eu falo que é um processo que você vai purificando, né? Eu falo que evoluir não é financeiramente. Financeiramente é consequência. Eu conheço gente milionária pobre e conheço gente pobre milionária. Cláudia, loucura. Sim, porque não está ligado, o seu saldo bancário não está ligado à sua evolução. Você acabou de falar. A pessoa pobre não quer dizer que ela é humilde, às vezes ela é uma arrogante. A pessoa rica não quer dizer que ela é arrogante, pode ser pobre. Então, assim, é estado de espírito. Eu falo muito que é o estado de espírito, né? Então, e o que acontece? Os semelhantes, eles vão se juntando. Isso é física, não é? Eu falo assim, que por um tempo você vai ficando, os diferentes se atraem, mas depois ele acaba se repelindo. Não sei se tipo, Freud falava muito disso. Os iguais se aproximam e ficam. Essa questão de duas laranjas, metade de laranja, não, são duas laranjas inteiras para ter um relacionamento. São pessoas resolvidas para ter um relacionamento. As pessoas escolhem. Não é não tem nada. Eu achei metade. Não, você não mexeu metade da sua laranja. Então você vai ter problemas. Não, isso é patológico. Essa dependência é patológica. Então, assim, essa questão da frequência, aí você e assim, outros professores que a gente se encontrou na internet, por quê? Os iguais vão se conectando e é super legal isso. E os outros que estão em outra frequência vão ficando para trás. E tá tudo bem. É um processo de evolução. Está tudo bem. Não tem problema algum com isso. E aí que o outro falar ou não da gente é um problema do outro, não é nosso. Né? O pessoal chega para mim, por exemplo, alguns chegam para mim e falam assim: mas você não tem medo de colocar o seu dinheiro na bolsa, não? Porque aí alguns trazem o que aconteceu com a bolsa, né? E para um que eu tenho intimidade, eu falei assim: mas aqui, você coloca o seu dinheiro na poupança. E mais recentemente teve problema com a poupança. Foi na década de 1990. A bolsa foi lá em 1929 e depois parou. Em 1990 teve problema com a poupança. Recente agora. Você esqueceu do recente, lembra do anterior? Você está com Alzheimer? O que você tem? Aí ele viu, né, perdeu a memória recente e manteve a memória remota, né? Então, assim, você precisa estudar. A ignorância, no sentido de não saber, a ignorância produz muitos mitos também, né? Então, por exemplo, eu não vou na bolsa porque aí a pessoa não estudou aquilo, não viu como é que é. Então ele ouve uma coisa que o outro falou, ou ele cria na cabeça dele que colocar o dinheiro na bolsa é jogar o dinheiro em algum lugar e perder o controle dele e tal.
Então, como a pessoa não estuda aquilo lá, ele fica com uma série de crenças. No caso dessa disciplina, né, dessa educação financeira, tipo, na mais simples das hipóteses, eles estudando isso, eles vão ver outras possibilidades. Ah, não, isso tem como eu garantir alguma coisa, tem como eu fazer aquilo outro. É conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai... Hoje mesmo na aula eu estava falando para eles, gente, o assunto deu isso aí, né? Vocês acham que micro-ondas dá câncer? Aí alguns sim, não, sim, não. Aí nós vamos conhecer, vamos estudar o que é isso? Aí a gente foi e viu o que tem dentro do micro-ondas que faz com que aumente, que aqueça o alimento. Aí eles, ué, mas então não tem nada aí que possa dar câncer, não. Eu falei assim, não, mas eu conheço pessoas que jogaram micro-ondas fora porque dá câncer. Mas o que é? Você tem um estudo científico que é feito, a pessoa tem um referencial, ela estuda, ela faz testes, ela submete aos pares, os pares fazem aqui uma revisão e tal, até publicar. E aí vem outro e gasta meia hora fazendo um post do Instagram. Esse post do Instagram, ele tem mais peso do que o estudo científico que foi feito aqui. Então, isso é um problema de que uma sociedade que não é alfabetizada cientificamente dá mais valor para o que está mais bonitinho ali, feito, mesmo sendo de redes sociais. Então, eu falei, a gente precisa conhecer isso, conhecer sobre dinheiro. A gente tem que quebrar o tabu do dinheiro. Quando a gente for fazer para eles, por exemplo, eu vou mostrar para eles, vou projetar, abrir o home broker, e vou entrar assim e falar, olha só, gente, e claro que dentro da minha estratégia, eu falo assim, olha só, eu quero comprar essas ações aqui porque elas fazem parte da minha estratégia. Vamos ver como é que compra? Vou abrir, vou mostrar para eles, vou mostrar qual que é a minha estratégia. Falar, não estou te falando que você tem que ser assim. Eu avalio uma empresa para eu comprar dessa maneira aqui, eu olho esses critérios aqui, para eu saber se ela vai entrar na minha carteira ou não. Ah, essa daqui eu já fiz análise, vai entrar. Então vamos ver ó, qual o valor de mercado dela, qual o valor patrimonial dela, o que é essa empresa, qual o ramo dela, o que ela faz. Aí vou fazer tipo para eles lá e falar, beleza, aprovado, vou comprar. Claro que previamente eu sei que empresa é, então eu sei que eu vou comprar, né? Então eu vou comprar, olha, tem um saldo de tanto aqui, eu vou comprar agora. Então, olha, veio para cá. Então, tipo assim, eu não tenho problema com isso, entendeu? Ah, um tabu, não vou abrir a minha carteira para mostrar para eles. Não tem problema, com isso daí, entendeu? Que legal, quero participar dessa aula sua aí. Se precisar de ajuda, alguma coisa minha, estou à sua disposição. Gostei disso, hein? Você falou isso agora, já passou um monte de coisa aqui já na cabeça. Exatamente. Então, assim, sou investidora de 1 ano e pouco aí, a gente está aprendendo muito, mas estudando o que você falou. Eu não sou da área de exatas e fui estudar e dá certo, entende? Então, eu falo que do ano passado para cá, eu fui estudar, recomendação de uma pessoa muito querida que me indicou, e esse mentor foi muito, está sendo ainda muito importante para mim, que eu tô com ele ainda, está sempre me ensinando. E assim, e é super legal. Tem que perder o preconceito, né? Essa questão da bolsa de 1929 ainda está fazendo presença ainda aqui, e em 2021 não tem nada a ver. Bom, mas eu quero te agradecer, a gente vai daqui a pouco, dá 10 horas, a gente está aqui ainda, porque é muito... Esse assunto está muito legal. Eu quero agradecer a gente não tem pessoas que ficaram até aqui. E eu quero falar de uma pessoa que está aqui, entrou agora, o seu Adilson, que é da ONG Juntos Faremos Mais, que é o curso que a gente vai trabalhar, como empreender com pouco, lá no dia 13. Quem quiser colaborar e ajudar a ONG, é muito sério. A gente está lá desde 2013, então, assim, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho digno, que ajuda muitas famílias no Recanto das Emas, principalmente mulheres. Então, assim, vale a pena conhecer o projeto. Tá? Então, meu amigo, obrigada. Obrigada a todos aí, os convidados teus, os meus convidados, os meus amigos aqui, familiares, que são sempre presentes e ajudando a gente aqui. Eu vou compartilhar com você a live para você salvar aí no seu YouTube, salvar nas suas redes sociais para compartilhar. E eu espero o seu lançamento. Conte comigo. Ótimo, vamos fazer sim. Eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver esse negócio dessa aula. E quem sabe você não dá uma palhinha sobre day trade para eles lá. Será uma satisfação. Abra minha carteira sem problema algum. Tá bom? Obrigado, Cláudia. Obrigada, viu, gente? Obrigada, boa noite. Bom descanso. E vão aprender a empreender, gente, a educação financeira para os filhos, para os alunos e para vocês também. Criar uma nova fonte de renda. Que dá certo. Exatamente. Obrigada, querido, meu amigo. Tchau. Beijo. Tchau.